Boa noite a todos que estão participando deste 6º Congresso Brasileiro de Toxicologia Clínica. Já começou? Já sim, doutora. Tá, porque a minha tela continua sem, só aparece só o símbolo do Congresso. Mas, vamos lá. Então, gente, boa noite mais uma vez a todos os participantes desse 6º Congresso Brasileiro de Toxicologia Clínica. Para mim é uma honra estar aqui como mediadora desta mesa redonda, né, a última da noite, a última do Congresso, e é um prazer também muito grande por apresentar aqui 2 amigos muito queridos, né? Agradeço à comissão do Congresso pelo convite para que eu mediasse essa mesa redonda. E, então, eu vou convidar, inicialmente, o doutor José Luiz da Costa, e, após a apresentação dele, então, virá o doutor Ettore Ferrari, né? Então, vou fazer aqui uma não tão breve apresentação do currículo do José Luiz da Costa. Ele há muito tempo que vem trabalhando e desenvolvendo sua carreira na toxicologia, né? E o José Luiz possui graduação em farmácia bioquímica pela Universidade Federal de Alfenas, mestrado em toxicologia e análises toxicológicas pela Universidade de São Paulo, fez o seu doutorado também na USP, em Química Analítica, né, no Instituto de Química, pós-doutorado na Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp e pós-doutorado também no National Institute of Drug Abuse, né, Baltimore, nos Estados Unidos. Ele foi perito criminal de 2002 a 2016 e, como ele sempre diz, ele saiu da perícia, mas a perícia não sai dele, e ele continua contribuindo muito com o trabalho da toxicologia forense. Atualmente, ele é professor doutor da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Unicamp e coordenador executivo do Centro de Informação e Assistência Toxicológica de Campinas. Possui vasta experiência nas áreas de toxicologia, química analítica instrumental, com ênfase em análises toxicológicas, atuando principalmente em temas como toxicologia de emergência, toxicologia forense, análise de drogas de abuso, fármacos e praguicidas, técnicas de separação em fase gasosa, cromatografia gasosa e em fase líquida, né? Cromatografia líquida de alta eficiência e eletroforese capilar. Também espectrometria de massas aplicada às análises de interesse clínico e forense. Então, com a palavra, o amigo querido José Luiz. Boa noite, Ana Cecília. Boa noite a todos da audiência. Eu vou aqui compartilhar minha tela já. Bom, eu espero que vocês estejam vendo a minha apresentação aí já, né? Para mim é uma alegria estar aqui essa noite, cercado por 2 grandes amigos também, né? Eu já conheço a Ana Cecília há um tempo que a gente não deve falar, porque começa a remeter à idade, e o Ettore, consigo conhecer o Ettore ainda há mais tempo do que a Ana Cecília, porque o Ettore eu conheci no meu 2º ano de faculdade, porque o Ettore é bicho meu de graduação. O Ettore também fez Escola de Farmácia e Odontologia de Alfenas, então eu já estou adiantando isso do currículo dele. Nós 2 somos contemporâneos em Alfenas, então a gente se conhece já há bastante tempo, e a toxicologia acaba juntando a gente, e o que a toxicologia juntou, ninguém separa. Nessa noite, eu vou falar para vocês um pouco sobre um tema bem importante, um tema que tem ganhado muito destaque, sempre teve muito destaque em todo o mundo, mas parece que ultimamente a gente anda falando mais e mais sobre como é o consumo de drogas de abuso numa determinada comunidade, num determinado país, numa determinada região. E
maior discussão sobre as drogas de abuso, elas têm diversas razões diferentes, né? Quer seja porque a gente tem novas drogas todos os dias, então o problema das novas drogas sintéticas é algo flagrante, algo que realmente preocupa os centros de intoxicação, os institutos médicos legais e as forças policiais. Quer seja porque as leis de droga no mundo estão mudando muito, então algumas drogas que a gente conhecia como ilícitas já não são mais ilícitas. A gente fala da maconha, que é a mais famosa, mas se a gente voltar lá na eleição americana agora, a psilocibina acabou de ser descriminalizada também, e vai ser utilizada para fins medicinais em um estado norte-americano. Então, o que era uma droga de abuso vai ser um medicamento em breve. Então, essa preocupação com drogas de abuso é algo recorrente e não vai mudar nunca, né? Então, é um cenário muito diverso. Cada país tem sua peculiaridade, cada país tem a sua diferença. Mas é um fato de que todos os centros de controle de intoxicação recebem diariamente intoxicações por drogas de abuso. Tá? Pode não ser o carro-chefe, pode não ser o agente, o toxicante número 1, o grupo de toxicante número 1, pelo menos não é o nosso principal grupo de toxicante aqui no Centro de Intoxicação de Campinas, mas ele geralmente é um grupo de toxicante muito importante quando a gente fala de mortalidade, tá? Então, a gente tem muito caso de morte por intoxicação aguda por drogas, principalmente intoxicações fatais por cocaína. Mas não exclusivamente, cada dia mais a gente tem detectado aqui no laboratório novas drogas, novas substâncias mais potentes, que eu vou passar um pouco nos próximos slides, e eu tenho certeza que o Ettore também vai abordar esse tema. No Brasil, faltam dados epidemiológicos sobre o consumo de drogas de abuso. Tá? Esses dados aqui que estão na tela agora, deixa eu habilitar o meu pointer aqui. Esses dados que estão na tela agora, eles são os dados dos Estados Unidos, dados fornecidos, disponíveis no site do National Institute on Drug Abuse, e são dados fornecidos pelo CDC, o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos. Então, dá para a gente perceber que as intoxicações fatais, overdoses por drogas de abuso, elas continuam aumentando ano após ano nos Estados Unidos. Existe uma prevalência maior entre homens, mas ela continua aumentando significativamente de um ano para outro. Tanto que nos últimos 8 anos, essa taxa quase que dobrou. Tá? Os Estados Unidos eles têm um problema muito, muito maior com opioides, tem muita overdose por heroína, e agora, nesses últimos 5 anos, muitas overdoses por opioides sintéticos, notadamente o fentanil e seus derivados. Tá? Mas outros dados importantes a gente consegue tirar desses dados de intoxicação, por exemplo, dados relacionando intoxicações com medicamentos e drogas de abuso. Então, benzodiazepínicos são um grupo de medicamento muito presente no nosso dia a dia, tá? E tem uma relação considerável aí com algumas mortes por overdose. Mesma coisa, antidepressivos, numa escala bem menor comparado a benzodiazepínicos, mas que a gente também pode ter uma relação. Como que a gente gera informação sobre epidemiologia do consumo de drogas de abuso num determinado país? Tem 3 formas principais. A primeira delas é vendo dados de apreensão da droga. As apreensões de drogas, essas informações, elas vão ser fornecidas no Brasil, principalmente pelas polícias, pelas forças policiais estaduais e da Polícia Federal, né? Então, a Polícia Federal, junto com a Anvisa, tem divulgado alguns relatórios anuais sobre apreensões de drogas sintéticas. Alguns estados fornecem dados sobre apreensões das drogas mais tradicionais, como cocaína, como maconha, como lança-perfume,
Mas esses dados eles ainda não são agrupados. Talvez, se a Ana Cecília e o Ettore tiver alguma informação para complementar, mas até onde eu lembro, pelo menos até 2016, não havia um banco nacional com informações sobre apreensões no Brasil. Tá? Então, cada estado acaba tendo a sua própria estatística de forma separada. Se alguém quiser uma informação nacional, alguém vai ter que coletar esses dados dos diversos estados e pôr isso junto, tá? Para a maior parte das drogas de abuso. Outra forma de ter dados sobre consumo de drogas no país é perguntar para o usuário o que você usa, o que está sendo utilizado. Né? Então, o Brasil, nós não temos uma tradição tão grande de relatórios epidemiológicos de drogas de abuso. Né? Então, aqui tem uma linha de tempo de levantamentos epidemiológicos sobre drogas de abuso que aconteceram no Brasil. Então, nós temos os primeiros aqui da década de 80, e aqui uma linha de tempo aqui, chegando até aqui 2012, com dados que foram disponibilizados em 2013, né? Mais recentemente, então, a gente tem dados, esses dados, geralmente as drogas abordadas são as mais clássicas, né? Raramente a gente tem alguma informação sobre droga sintética, quando muito o MDMA, o êxtase, aparece nesses levantamentos, mas o fenômeno das novas substâncias psicoativas, eles ainda não são detectados nesses levantamentos. O nosso levantamento nacional mais recente é o que foi divulgado pela Fiocruz no ano passado, em 2019. É um levantamento que aconteceu em 2015, um levantamento epidemiológico com entrevistas, né? E você deve lembrar desse levantamento, foi algo muito polêmico, porque o governo federal contestou os dados gerados pela Fiocruz do ano passado, né? Isso gerou um conflito muito grande. O link para esses relatórios, e o relatório da Fiocruz ele é coerente com o que a gente tinha observado naqueles relatórios anteriores que eu mostrei no slide prévio, né? Então, não havia muito motivo para contestar esses dados. Eles têm alguma coerência, sim, e segue uma linha de tempo interessante, uma linha de tempo coerente. Bom, a terceira forma de gerar essa informação é onde os centros de intoxicação podem atuar, podem colaborar. Então, nós, como centros de informação, assistência toxicológica, os serviços de emergência, eles são a terceira ponte desse fenômeno que vai ser a intoxicação, né? Então, tem o fornecimento da droga, tem o abuso da droga, e você vai ter o caso de intoxicação lá na ponta, onde a gente vai atuar, ou, no pior cenário, o Instituto Médico Legal vai atuar. Então, aqui, os hospitais conseguem muita informação sobre o uso abusivo de drogas. Isso também não é nada novo, pessoal. Talvez seja no Brasil, talvez seja... Nós ainda não implementamos isso, mas isso não é nada novo em mundo, né? Então, aqui eu tenho um relatório da OMS, um guia sobre estudos epidemiológicos com drogas de abuso, onde a gente tem um capítulo que fala especificamente sobre informações que podem ser tiradas do atendimento de emergência no hospital ou dos centros de intoxicação, né? Mais recentemente, eu convido vocês, peço que procurem no site do Observatório Europeu sobre Drogas, esse relatório muito interessante, onde ele apresenta os resultados de uma rede de serviços de emergência europeus que fazem um mapeamento sobre as intoxicações por drogas de abuso na Europa. Então, tem informações muito valiosas, muito interessantes. Aqui, por exemplo, tem no mapa quem são os centros que colaboram nessa rede de informação. Percebam que a rede ela foi se expandindo com o tempo, né? Os países, as marcas e os quadros em laranja são os países originais,
e aí depois outros países foram entrando em 2015, em verde os países que entraram em 2017, e depois, em 2018, novos centros que ainda não estavam colaborando, né, que passaram a colaborar com essa rede, com destaque importante para o centro de Amsterdã, que é um centro bem importante. Aqui nesse lado, eu coloco alguns resultados que você teve, que esse relatório apresenta para a gente, né? Então, sobre o consumo de drogas com relação à idade. Aqui, de novo, resultado de a pessoa chegou num serviço de emergência com uma intoxicação, foi feito o exame toxicológico, o que foi detectado. Então, para os mais jovens, a maconha é mais frequente. Para os adultos aqui, a gente teve muito problema com cocaína e heroína, né? Se a gente vem aqui para os mais idosos, muito abuso, muito problema, muito abuso com benzodiazepínicos, por exemplo. Outra informação bem interessante desse relatório: qual foi o horário de cada atendimento relacionado com o uso de drogas? Então, dá para a gente ver que a maior parte das intoxicações por drogas dessa rede de países europeus acontece à noite e nas madrugadas. Tá? Aqui outro quadro mostrando situações com drogas ilícitas ou drogas lícitas relacionadas nessas intoxicações, né, com a quantidade de drogas identificadas que nós tivemos, né? Bom, e como que os hospitais, como que os centros de intoxicação conseguem colaborar com essa rede de informação, né? Então, a gente consegue colaborar de diversas formas diferentes. Primeiro, de uma forma direta, trazendo informações sobre como a consequência daquela intoxicação, atendendo o paciente diretamente, né? Então, ajudando, salvando a vida daquela pessoa que chegou intoxicada. Então, tentando reverter aquela intoxicação de uma forma mais direta. De uma forma indireta, são vários problemas relacionados com o abuso de drogas, né? A gente fala sempre da dependência, mas a gente às vezes tem também problemas como a hepatite, que está muito relacionado com o abuso de drogas, com o abuso da cocaína, hoje em dia contaminada com levamisol, a gente tem muito problema com a granulocitose, né, com a formação de trombos e necrose em tecidos, né, por causa do levamisol contaminando a cocaína, né? E outra coisa que isso aqui é uma informação que está até no relatório da ONU. Eles falam, né, o guia da Organização Mundial de Saúde fala especificamente que os serviços de emergência e os centros de intoxicação, eles são particularmente interessantes e importantes nessa rede de informação sobre o uso de drogas, principalmente naqueles países onde o acesso à informação é limitado, né? Então, isso, se a gente considerar a nossa situação de Brasil, é aqui que a gente se encontra. É nesse tipo de situação que o nosso país está, né? Então, detalhando um pouco mais, que tipo de informação, por exemplo, de uma maneira muito simplista, a gente consegue ter de um paciente intoxicado que é atendido num centro de intoxicação? A gente consegue, por exemplo, gerar informações como que tipo de substâncias estão sendo utilizadas como droga de abuso no nosso país, né? Na nossa região, no nosso local específico aqui, né? Quando essas intoxicações acontecem? Aos finais de semana, no carnaval, em festas universitárias, em festas. Quando que isso acontece? Quanto que está sendo utilizado? Qual concentração? Né? Aqui em Campinas, nós temos observado uma quantidade muito maior de intoxicações por MDMA, por êxtase, algo que não acontecia há alguns anos atrás. E as concentrações de MDMA no sangue dos pacientes que são atendidos no CEATOX de Campinas são frequentemente muito altas.
tá? Então, é um padrão de exposição, um padrão de uso de êxtase que a gente não tinha antes, que a gente está observando agora, né? Quem é o paciente que está intoxicado, né? Qual a idade, qual é o sexo, qual a escolaridade desse paciente, né? Um dado que a gente observou agora durante a pandemia, uma triste situação que a gente observou aqui em Campinas, é o aumento expressivo nas intoxicações por crianças e recém-nascidos por cocaína. Então, nós temos mais de uma dezena de casos que aconteceram só durante esses 8, 10 meses de pandemia, de isolamento que nós tivemos aqui em Campinas, com intoxicações graves e alguma fatal de crianças com cocaína. A provável explicação... Oi? Licença, 5 minutos só. Ah, tudo bem, Ana. A provável explicação para isso é que as pessoas estão ficando mais em casa e descuidam da droga e a criança acaba encontrando e ingerindo aquilo. É uma explicação muito simplista, para falar a verdade, né? Outras informações importantes que a gente pode ter, que são informações indiretas, como eu disse, são, por exemplo, uso concomitante com outras substâncias psicoativas, como antidepressivos, benzodiazepínicos, né? Doenças relacionadas com o abuso de drogas, né? Como eu falei, necrose pelo levamisol, hepatite, e também monitoramento de dependência de programas de dependência de drogas, né? Bom, o que a gente precisa anotar, né, quando vai fazer um atendimento com esse paciente, né? Então, primeiro, sempre, óbvio, atender o paciente, né? Fazer o acompanhamento médico daquele paciente. Um problema que geralmente acontece é, na hora da admissão, as informações disponíveis com o paciente são limitadas. Muitas vezes vai levar um tempo até a gente ter o exame toxicológico, né? E uma coisa que a gente observa aqui em Campinas, e acho que em outros centros também deve acontecer, é preciso que a ficha daquele paciente, a ficha do paciente no Datatox, para quem usa o Datatox, seja atualizada mais rapidamente possível, né? Para que você não perca a informação com o tempo, né? A gente só vai conseguir ter um levantamento adequado se eu tiver um dado muito bem anotado. Quanto pior for, a gente pode fazer dados retrospectivos, mas geralmente a qualidade desse dado, se ele não foi adquirido de uma forma adequada no começo, fica mais limitada. Tá? Informações básicas que a gente tem que anotar, né, nesses quadros de intoxicação, né? Então, o motivo do atendimento, né, se foi uma overdose, se foi um acidente, principais drogas envolvidas no episódio, né, principal situação envolvida, né, se foi um uso de uma informação que eu quero trazer para vocês. Eu não sei como acontece na região de vocês, mas aqui em Campinas, nós estamos do lado de um sistema prisional muito grande, né, que é o sistema prisional aqui de Hortolândia. Então, frequentemente, a gente atende pacientes que são mulas, que estão levando droga para dentro do presídio. Frequentemente, esses pacientes eram pacientes mulas de cocaína ou de maconha, né? Com cocaína, frequentemente com situações fatais. Mas aqui em Hortolândia, a gente está vendo muito situação agora de mulas com canabinoides sintéticos, uma classe nova de drogas de abuso, muito mais potentes, muito mais problemáticas. Eu estou com o meu tempo estourando, Ana, só preciso mais de alguns minutinhos só. Então, a minha mensagem final para vocês é que, tão importante quanto a gente ter um atendimento bom para o paciente, fazer um acompanhamento correto, é relatar as intoxicações, né? As informações dos centros de intoxicação, elas são fundamentais para a toxicologia. Então, sempre gerar relatórios, gerar informação, causar publicidade desse dado é importante para os seus pares, para que outros centros saibam o que está acontecendo na tua região.
Então, isso pode ser na forma de um artigo científico. No nosso caso aqui em Campinas, a gente coloca as informações de novas drogas, novas situações, novos problemas que a gente tem encontrado aqui num sistema de alerta, não é um sistema de alerta, longe disso, mas num canto aqui no nosso site, tem as notas técnicas que a gente faz junto com o pessoal do atendimento clínico. Tá? Essas notas, elas repercutem pelo mundo todo, né? Por exemplo, o Ciatox de Campinas chegou até a ser citado no relatório da UNODC, porque nós fizemos esse relato da intoxicação por fentanil aqui na nossa região. Da forma de artigo também, que nós tivemos 5 casos de intoxicação por N-etilpentilona, colocamos isso num documento e isso foi publicado. Então, publicizar o dado é muito importante para que as pessoas saibam o que está acontecendo no nosso país. Tá? Então, concluindo, Ana Cecília, os centros de intoxicação eles têm um papel fundamental nessa rede de informação sobre drogas de abuso, né? Os centros terem um laboratório de toxicologia é algo importante porque nem sempre só o sinal e sintoma é suficiente para caracterizar uma droga. Frequentemente, na maioria das vezes, é o laboratório que vai fazer o diagnóstico preciso do que causou a intoxicação. Nós ainda não temos essa rede de informação de drogas de abuso nos serviços de emergência. Essa talvez seja uma proposição bem importante que a Abracit poderia abraçar e colocar para diante, porque estaríamos gerando informações muito importantes para o nosso país, tá? E minha última colocação é que nós vamos conseguir melhores resultados sempre quando trabalhamos juntos. Então, o serviço dos centros de intoxicação trabalhando, compartilhando informações com as forças policiais, com os IML, com os estudos de criminalística, é onde a gente vai conseguir crescer junto nessa situação, nesse enfrentamento para as drogas de abuso. Então, eu agradeço a atenção, peço perdão por passar alguns minutos do meu tempo e obrigado, viu, Ana? Nós que agradecemos a sua excelente apresentação, traz dados importantes, né, e ao mesmo tempo muito preocupantes, mas muito importantes suas colocações, e eu destaco principalmente essa questão, né, da subnotificação, que é algo que a gente sempre ouve falar, e quando a gente busca dar dados, né? Em nome do Congresso, te agradeço, mas ainda vamos conversar um pouquinho mais adiante, né? E agora, então, eu vou convidar o nosso amigo Ettore Ferrari Júnior. O Ettore é um amigo muito querido também, perito criminal do Distrito Federal, atua em Química e Toxicologia Forense, recentemente concluiu seu doutorado, parabéns, Ettore. Ainda não, quase. Ainda quase. Você já concluiu. Então, doutorando em Ciências Farmacêuticas pela UNB, na área de Toxicologia Forense, mestre em Ciências Farmacêuticas também pela UNB, especialista em investigação policial e em análises clínicas, e como o Zé Luiz falou no início, né, foi graduado em farmácia pela Universidade Federal de Alfenas, com habilitação em análises clínicas. Muito obrigada pela sua disponibilidade, por aceitar o convite da comissão, e deixo agora a palavra com você. Eu esqueci eu que agradeço pelo convite. Eu esqueci de falar, peço desculpas, o título da palestra de vocês, né? O Zé Luiz falou sobre a epidemiologia das drogas de abuso no Brasil, né, e a contribuição do Ciatox, e agora o Ettore vai abordar novas drogas de abuso e investigação laboratorial. Com a palavra a você, Ettore. Obrigado pelo convite. Poxa, estar aqui com 2 amigos, 2 grandes profissionais, né? Nossa, é uma honra. Meu veterano, Zé Luiz, de tanto tempo, né?
Obrigado, gente. Eu vou compartilhar minha tela aqui primeiro. Vamos ver se dessa vez vai de primeira, né? Acho que consegui. Só um minutinho. Isso é coisa da idade, viu, gente? Só um minutinho, agora vai. Bom, eu não estou conseguindo iniciar do primeiro slide, mas eu vou aqui com as palavras, eu explico o início da apresentação. A gente vai falar um pouquinho sobre novas substâncias psicoativas. Só um minuto. Estou com dificuldade para... Bom, eu vou começar desse slide. Pronto, agora sim. Todos veem o slide? Ana, você consegue ver o slide? Sim, estou vendo. Oi, doutor Héctor, estamos no Sim? mesmo slide. Tá ok. Bom, eu não consegui iniciar do primeiro slide, então eu vou apresentar o início da palestra sem a primeira slide. Nós vamos falar um pouquinho sobre as novas substâncias psicoativas e o impacto que elas têm hoje na análise laboratorial, né? Tanto na toxicologia como na química forense. Hoje eu trabalho no laboratório do Instituto de Criminalística e eu trabalho com análise de drogas apreendidas. Toda droga apreendida aqui no DF, ele passa pelo nosso laboratório. E, ao mesmo tempo, eu dou um auxílio, eu auxilio, eu colaboro com os colegas do IML na parte de toxicologia, e onde hoje nós desenvolvemos o trabalho de doutorado, que é nada mais do que a detecção de intoxicantes e com ênfase nas novas substâncias psicoativas, para tentar entender, né, o que vem acontecendo aqui no nosso Distrito Federal, em termos de não, eu estou com dificuldade aqui para passar os slides. Só um minuto. Eu vou passar os slides aqui em aberto mesmo, assim, para não prejudicar a informação, tá bom? Todos veem? Estamos vendo. Sim, estamos visualizando. Tá. Ok, vamos dar uma improvisada aqui, então. Bom,
Falando um pouco de novas substâncias psicoativas, precisamos entender um pouquinho o que são essas NPS, vou chamar aqui de NPS, tá bom? De acordo com a ONU, elas são consideradas substâncias psicotrópicas ou entorpecentes. Um dado importante aqui, são substâncias não controladas por convenções internacionais, esse é um dado importante. Bom, e por meio de modificações na estrutura molecular dessas drogas, já conhecidas no mercado, se consegue colocar novas substâncias que fogem do crivo da lei, né, do aspecto legal, se tornando substâncias legalizadas à luz da lei, tanto nacional como internacional. O grande problema hoje, como o professor José Luiz comentou, é o problema que não conhecemos muito bem os efeitos adversos dessas novas substâncias, sabemos pouco sobre dose segura, dose letal, então todo o trabalho, todo esforço para fomentar o estudo nessa área é bem-vindo. E esse termo novo, ele não se refere necessariamente a novas substâncias descobertas, né? Muitas dessas moléculas, elas já foram estudadas no passado como possíveis fármacos de interesse psicoativo e foram abandonadas no meio do estudo. E o que os químicos do tráfico fazem? Revisitam essas moléculas e as trazem de novo para o comércio ilegal de drogas. Aqui embaixo nós temos o exemplo de duas moléculas, né? A catinona, que é de ocorrência natural, numa planta de origem africana, o CAT, e do lado, se a gente colocar alguns carbonos e hidrogênios, nós temos uma catinona sintética, aqui exemplificada pela eutilona. Vamos imaginar esse slide aqui, ocorrendo ele há uma década atrás, 10, 15 anos atrás. Uma pessoa entrando numa emergência hospitalar, uma pessoa do sexo feminino, 19 anos, alegando que tomou alguns comprimidos de MD, como é chamado nas ruas, com um quadro aparente de uso de uma droga estimulante, então é óbvio que associamos isso ao uso de MDMA. Era o mais plausível à época. Imagine agora esse mesmo caso aparecendo uma pessoa alegando ter tomado selos, papelote ou blotter paper, ou como conhecemos, e apresentando o mesmo quadro clínico. Esse quadro clínico ele não é compatível com a utilização de LSD, né? O LSD há 10, 15 anos atrás era sinônimo de selo LSD. A grande questão atualmente é que nós temos inúmeras classes de NPS no mercado que podem apresentar esse quadro clínico, esses efeitos no usuário, em um caso de intoxicação, e elas podem estar presentes hoje, tanto em comprimidos artesanais como em selos. Eu lembro, há anos atrás, quando a gente analisava um comprimido no laboratório, era óbvio ser uma anfetamina e quase sempre MDMA. Selo de LSD, a mesma coisa, hoje em dia não mais. Aqui alguns números que eu trago, apenas para ilustrar o impacto das NPS no mundo hoje. Esses números são cumulativos, as colunas são cumulativas, e chegamos em 2019 a um total de aproximadamente 950 novas substâncias psicoativas no mercado. Ao passo que no mesmo ano nós temos pouco mais de 280 substâncias controladas pela ONU, por convenções internacionais. Então, a gente vê a discrepância nesses números, né? Eu trago agora uma estatística do nosso laboratório de análise de apreensões. Desde 2015 a 2019, apenas de selos e comprimidos. Nos primeiros anos, 2015 e 2016, a predominância de fenitilaminas, que é uma classe, que eu vou dar outros exemplos aqui mais para frente, de fenitilaminas presentes em selos, em comprimidos, e depois, seguindo uma tendência mundial, nos anos mais recentes, a invasão, né, de MDMA, de novo, no mercado ilícito, mas, mesmo assim, a presença de NPS constante, ok? E se levarmos em conta apenas os selos analisados nesse período, 2015 a 2019, apenas em 14% nós detectamos LSD.
nas outras análises eram outras substâncias com a predominância de fenetilaminas, e em comprimidos, sim, a maior parte, 81%, MDMA e MDA, uma outra anfetamina, mas cabe aqui lembrar que muitas vezes essas drogas vêm em associação com outras NPS, inclusive, o que, inclusive, é um risco para o usuário, porque já sabidamente, muitas vezes o usuário não sabe o que ele está comprando e consumindo, então, inclusive com um risco de overdose. Esses dados que eu apresentei são até 2019. Eu queria aqui chamar a atenção para os dados mais recentes de 2020, onde isso não é de praxe no Brasil, não, a quantidade de detecções de canabinoides sintéticos e droga apreendida não é tão expressiva quanto lá fora, como Europa e Estados Unidos, mas esse ano a quantidade de canabinoides sintéticos que nós vemos detectando está aumentando expressivamente. E aqui eu chamo a atenção porque esse material chegou com uma suspeita de ser haxixe, né? Uma resina de THC, junto com prensados de maconha, cocaína, e nós detectamos um canabinoide sintético. Então, mais um exemplo de que talvez o usuário esteja sendo, vamos dizer assim, enganado, né, na hora de comprar a droga, e lógico, expondo um risco à saúde. Esse talvez seja o único caso que nós tenhamos reportado de NPS associado à toxicologia aqui no DF. Nós temos os dados expressivos de apreensão, mas em toxicologia nem tanto. Talvez esse seja o primeiro caso. É um caso de N-etilpentilona, de 2018. Na mesma época que o professor José Luiz apresentou o seu artigo com intoxicações envolvendo N-etilpentilona, e o quadro clínico dessa jovem foi exatamente o que eu expliquei anteriormente. Uma jovem de 19 anos que veio de uma festa rave, levada por uns amigos para uma emergência hospitalar, de um hospital particular aqui do DF, deu entrada à emergência com esse quadro clínico, e os colegas dela disseram que ela tinha usado alguns comprimidos de MD. Bom, ela veio a morrer aproximadamente 48 horas depois da entrada ao hospital, se não me engano, e na autópsia, né, o exame pós-mortem foi solicitado. Esse caso só foi resolvido porque, à época, havia um projeto de mestrado em andamento e foi solicitado para nós a quantificação do MDMA, ou seja, já havia aquela suspeita forte de ser MDMA. Nós analisamos, não encontramos nada de MDMA, mas encontramos, sim, 2 picos, aqui como nós analisamos, para quem não é muito familiar, né, nós temos a cromatografia na parte de cima e a fragmentação da molécula na parte de baixo, traduzida nesses números, onde um dos picos no cromatograma nós detectamos como etilpentilona, e um pico de maior intensidade nós não sabíamos o que era, fizemos uma análise mais aprofundada e fizemos uma análise por HPLC QTOF, então uma análise por massa exata, nós tivemos a elucidação estrutural de um metabólito de N-etilpentilona, um metabólito que tinha sido recentemente reportado na literatura. Então, assim como acontecem para muitos medicamentos, em um caso de intoxicação, muitas vezes vai haver a predominância de um metabólito presente, muitas vezes apenas o metabólito, e foi esse caso aqui que aconteceu com nós também, para N-etilpentilona. A maior quantidade presente no sangue foi do metabólito de N-etilpentilona. Eu queria trazer aqui para vocês também alguns desafios analíticos que nós temos no laboratório. Assim acho que vai ficar melhor visualizado. Bom, eu comentei, nós comentamos em slides anteriores, que em 2019 chegamos a mais ou menos 950 novas substâncias no mercado. Imagina um laboratório forense, um laboratório de emergência hospitalar, manter essa quantidade de materiais de referência, de padrão analítico. Então, esse é o primeiro grande desafio que os laboratórios hoje possuem para análise. Bom, a segunda parte que eu queria destacar são as características da molécula, o que, por vezes, dificulta um pouquinho a nossa análise. Eu trago aqui o exemplo das catinonas, uma classe de NPS, onde é muito comum encontrarmos isômeros, moléculas muito semelhantes.
temos 3 catinonas aqui, onde por fragmentação e por cromatograma não conseguimos separar as 3 em cromatografia gasosa, tá? Nós temos um pico verde e o preto se sobrepondo, e a fragmentação muito semelhante, então, por vezes, temos que lançar mão de uma segunda técnica, e essa técnica pode não existir no laboratório, o que dificulta muito a análise. Outro ponto que eu queria destacar são o caso das substâncias termoláveis. Isso é importante para laboratórios forenses do Brasil hoje, porque a cromatografia gasosa é o equipamento, é a instrumentação analítica mais presente nos laboratórios forenses do Brasil e talvez do mundo hoje. Então, é um equipamento que ele, por meio do calor, ele volatiliza uma molécula e ela é analisável dessa forma. Se ela não, vamos dizer assim, não aguenta o calor a que ela é submetida, ela não é passível de análise. Então, já conhecemos uma classe de substâncias, os NBOS, que possuem esse problema de ser termolábil. Tanto que, em 2017, nós realizamos um trabalho onde detectamos o 25-INBO por cromatografia gasosa, sendo, na verdade, nós não o detectamos, nós demonstramos que ele se fragmentava, esse traço em vermelho, para destacar onde ele se quebra com o calor, e gerando, por coincidência, uma outra substância psicoativa. Então, ele era erroneamente identificado em outra substância. Esse caso tem 2 implicações, uma toxicológica e um aspecto legal. A toxicológica, como essas drogas são comumente encontradas em selos, a dose recreacional reportada para 2CI é de aproximadamente 20 miligramas, ao passo que do 25-INBO na casa de microgramas. A dose necessária para o 2CI não é compatível com a massa de um selo, ou seja, o 2CI nunca poderia estar naquele selo, dizendo pelo aspecto toxicológico. No aspecto legal, interessante, é que 2CI, à época da análise, era uma substância proibida pela Portaria 344, pela Anvisa. O 25-INBO não, era uma substância legalizada, era uma droga legal. Ou seja, uma implicação jurídica aí. Bom, o último desafio analítico que eu queria deixar aqui para vocês, na verdade, os 2 últimos, né? É muito comum encontrarmos baixas concentrações em casos de intoxicação de algumas NPS, por exemplo, o 25-INBOME, muito comum, abaixo de 1 nanograma por ml. E não é qualquer instrumentação analítica ou qualquer laboratório que está apto a esse tipo de análise hoje em dia. Então, traz mais um problema. E o problema de muitas substâncias presentes na mesma apresentação comercial. Isso é muito comum na nossa análise lá na química forense, nas drogas apreendidas. A questão é, se eu esquecer de reportar uma dessas substâncias, não vai ter uma implicação jurídica tão grande. Entretanto, a detecção de todas elas presentes numa apresentação comercial é muito importante, pois a maioria, por exemplo, nós temos aqui 4 fenitilaminas, né, o 25I, C, BNBO, 2CI, e todos agonistas serotoninérgicos, ou seja, provavelmente um efeito sinérgico entre as substâncias. Além da cocaína presente, que é muito comum quando a gente faz uma análise com detecção muito sensível, porque cocaína provavelmente contaminação, não é muito... É estranho encontrar cocaína em selo, mas provavelmente a contaminação do local de venda, do local de preparo, pois vamos dizer assim, o traficante não tem um controle de qualidade tão apurado, não é isso? Bom, e diante de tudo que nós demonstramos aqui... Ok. Só 5 minutinhos, tá já bom? Já estou terminando. Tá ok, já estou terminando. Obrigado. Diante de tudo que nós demonstramos, né, dessa falta da estatística de NPS em toxicologia, dessa quantidade de novas NPS aparecendo aqui na nossa região, bom, nós desenhamos um trabalho de doutorado onde nós nos propusemos a detectar essas NPS em fluido biológico. O primeiro passo, é lógico, considerando as apreensões que nós temos no Instituto de Criminalística, porque se elas estão sendo apreendidas, bom, existe uma grande chance de encontrarmos isso em fluido biológico de usuários, né? Então, já iniciamos um trabalho com IML, com análise de fluidos biológicos de vivo, pós-mortem, tá? E tivemos uma conversa recente com a doutora Andréa Moras, do CIT do DF. Pretendemos estender esse trabalho para as emergências hospitalares, em breve.
E quem sabe, né, a gente, com essa compilação de informações, nós consigamos o mínimo de ajudar um pouco a sociedade, de devolver uma informação melhor para as emergências hospitalares em casos de intoxicação, uma melhor resposta na causa da morte do laudo de autópsia do ML, né, e com dados epidemiológicos robustos. Para finalizar, apenas só para comentar que o segundo passo do doutorado, eu acho que terminou agora esse mês, nós terminamos a validação de um método para 79 compostos por HPLC, por cromatografia líquida, dentro do IML, para a matriz biológica sangue e urina, e temos inúmeros compostos, inúmeros medicamentos controlados, NPS, catinonas sintéticas, fenitilaminas, canabinoides, temos drogas usuais como cocaína, THC, e esperamos que, dessa forma, a gente consiga mudar um pouco o panorama da toxicologia aqui do DF, trazendo dados mais condizentes com a realidade, né? Bom, obrigado a todos. Peço desculpas, eu tive um probleminha aqui de compartilhamento de tela. Esse probleminha tinha aparecido nos testes anteriores, mas espero que não tenha prejudicado a apresentação. E eu deixo aqui meu contato para quem quiser continuar esse assunto depois, é um assunto que eu adoro conversar. Obrigado, Ana. Eu agradeço ao Héctor, e excelente sua palestra, e traz aspectos também muito importantes. Fiz umas anotações aqui, né? E uma coisa que chama muita atenção, e nós que somos dessa área pericial, né, a gente sempre fala da questão do risco, né, aumentado, o maior risco atualmente no uso das substâncias, das drogas, porque antigamente o que era comprimido apenas um MDMA, hoje pode ser uma infinidade de substâncias. O Zé Luiz está aí? Estou sim, Ana, você me vê? Eu fiz uma barbeiragem aqui. Não, estou sim, estou te vendo. Eu não. Agora. Aqui no chat não há perguntas. Eu queria fazer um questionamento assim, para o Zé Luiz, né? Como ele vê atualmente, que uma coisa que você colocou na sua palestra, né, que foi a questão da importância de todos os CIATOCs terem um laboratório de toxicologia equipado de forma que possa atender, né, essa nova demanda, principalmente das novas substâncias psicoativas, e como é que você vê isso em termos de perspectiva de Brasil, assim, não sei se você tem esse dado. Eu não tenho um dado muito concreto, sabe, Ana? Eu tenho os dados das conversas que a gente tem com alguns outros centros. A Adriana sempre é a nossa ponte com os outros centros. E, até onde a gente sabe, nem todos os centros do Brasil têm a estrutura laboratorial, né? Então, na verdade, eu acho que é ainda mais raro do que o que a gente tem nas perícias. E no caso dos centros de intoxicação, a padronização de um parque laboratorial, de um sistema uma estrutura mínima de análise, eu acho que ela vai ser mais difícil do que o que aconteceu com a perícia, porque a perícia, pelo menos, em algum momento, ela se junta toda lá em Brasília, embaixo da Senasp, né? Então, a Senasp e o governo federal acabou fazendo algum aporte e colocando uma condição mínima de laboratórios em toxicologia e química forense, aí agora, todos os laboratórios têm um GCMS funcionando, por exemplo. No caso dos centros de intoxicação, é muito variado, porque alguns são vinculados à universidade, como é o meu, alguns são vinculados com a Secretaria de Saúde do Estado, alguns à Secretaria de Saúde do município. Então, varia bastante entre os centros. Então, provavelmente, na estrutura que a gente tem hoje, a gente não vai ter
um grande mestre assim que vai nos fornecer alguma estrutura para padronizar os laboratórios de emergência. Eu acho que vai acabar sendo mais iniciativas individuais mesmo para ter esse fortalecimento desses centros, dos laboratórios para centros de intoxicação. Obrigada, Zé. George, eu vou pedir ajuda aqui ao George, que é da Congresso, que eu não estou conseguindo visualizar, mas ele me informou que há algumas questões no chat público. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Oi, doutora Cecília, a senhora pode abrir esse link que eu encaminhei aí ao lado? Eu tenho que colocar meu nome aqui, né? Isso, exato. E clica na caixinha para confirmar. Nossa, tem muita coisa. Tem alguns agradecimentos, né, pelo compartilhamento da experiência de vocês. Tem um time da EFO aqui, ó, Héctor, a Bulé, a Paula. O EFO também participa do Congresso da Abracite. Bulé faz tempo que eu não vejo. A Bulé manda soltar e prender na UFMG. Poxa. Ô, Ana, eu estou passando os olhos aqui nas perguntas, me diz qual você quer que eu responda, ou se a gente quer com um comentário. Não, pode ver, Zé, pode responder, porque eu estou... Na verdade, eu estou vendo alguns, acho que são mais comentários, né? Do pessoal comentários. Falando, né, dos casos de intoxicação, né? De uma uniformização, né, uma padronização, né? Aqui perguntaram sobre se há algum estudo sobre levamisol, cocaína e doenças desmielizantes. Não, eu não sei de nenhum estudo em andamento sobre isso. Não sei. Tem aqui também um comentário da Temis, que acha muito importante essa questão, como você falou, né, de melhorar a notificação em todas as regiões do estado de São Paulo e do Brasil também. Esse eu acho que deveria ser uma meta para a gente em curto período, porque é algo que a gente consegue fazer e não precisa mudar muito, né? Talvez só agrupando as informações de uma forma mais adequada, a gente já consegue ter bons resultados. Quando o Héctor, né, colocou o trabalho dele, agora com a identificação aí de 79 substâncias psicoativas, um trabalho junto com o IML, né? Eu acho que aí agrega com a sua fala, né, dessa aproximação do trabalho da perícia com os centros de informação, né, e com as universidades. Eu acho que esse que tem que ser um caminho, né, para que a gente consiga melhorar. Isso é importante frisar, Ana. Eu acho que sem a ajuda das universidades a gente não evolui, sabe? O que acontece aqui no Distrito Federal hoje é muito ajuda de universidade. O apoio dos professores mesmo, assim como o José Luiz faz aí, né? Aqui a gente também a gente corre para a universidade, a gente volta para a universidade para resolver os problemas da nossa rotina. Inclusive na parte da química forense também, é assim que funciona, né? E é uma coisa que eu acho bem importante a gente destacar, é essa situação da importância da química forense
para o Ciatox também, né? Aqui a gente, em Campinas, a gente tem tentado uma aproximação cada vez maior com a polícia científica, porque para a gente achar uma droga nova no sangue, na urina, é muito mais difícil do que para eu achar na droga apreendida. Então, a gente tem sempre tentado falar com a polícia aqui em Campinas para falar, olha, me diz aí, qual droga vocês estão apreendendo? Que substância vocês estão vendo? Porque, às vezes, chega caso para a gente de intoxicação grave, com síndrome serotonérgica, às vezes, síndrome simpatométrica em algumas situações, e não tem cocaína, não tem MDMA, e aí é mais difícil a gente tentar achar essa bola de cristal e identificar o que está lá dentro. Quando a polícia fala para a gente, olha, eu estou vendo, está tendo apreensão de droga dessa e dessa substância, a gente, no laboratório de emergência, a gente já consegue expandir o nosso leque também para essas novas substâncias. Então, esse contato próximo entre a segurança pública e a saúde pública, isso é fundamental. Com certeza. É o que nós tentamos fazer hoje. Eu pego as apreensões de C, eu levo para o IML. Só que aqui é do lado, aqui é mais perto. Aqui. É mais fácil. Então, acho que o tempo da gente está meio que esgotado. Eu só queria não sei, Zé, você quer falar do seu projeto, né? Que foi aprovado agora, que vai trazer muita informação, né? É legal. Na verdade, esse projeto, a gente teve... A Ana está comentando de um projeto que a gente teve aprovado essa semana no edital da CAPES, e é um projeto que está sumarizando isso que a gente está conversando aqui hoje, porque a gente vai juntar informações da Polícia Federal, da Polícia do Estado de São Paulo, tanto do IML quanto das drogas apreendidas, né, da Química Forense, vai juntar essas informações com os dados de intoxicação do Ciatox. Então, a gente quer fazer uma rede de informação grande em toxicologia e química forense para drogas sintéticas, para novas substâncias psicoativas. Então, é uma proposição do professor Maurício Ionamini, da USP. A gente entrou como uma associação, um centro associado, né, desse projeto grande. Ele, na verdade, ele foi aprovado preliminarmente ainda, vamos esperar se semana que vem sai o resultado final com ele aprovado mesmo, mas acho que vai sair sim. E é um projeto de 4 anos que a gente espera gerar uma rede de informação sobre drogas sintéticas. E é uma rede que, assim, está tudo no papel como uma informação bem embrionária. Para todo mundo que estiver ouvindo, todo mundo que quiser participar, inclusive o Héctor e a Ana Cecília, quanto mais instituições a gente agregar, quanto mais dados a gente agregar, mais relevante para o Brasil vai ser as informações geradas nesse projeto. Então, estão todos convidados para a gente trabalhar junto. Tá, conte com a gente. Pode contar. Só temos que vencer as burocracias. Sim. Vamos lá. Então, queridos, gostaria, em nome da Abracite, do Congresso Brasileiro de Toxicologia Clínica, agradecer imensamente a palestra de vocês. Trouxeram dados muito importantes, relevantes, acredito que principalmente para os centros de informação, né, toxicológica. No meio da perícia a gente discute muito isso, mas eu imagino para os Ciatox, né, o grande desafio que é tratar uma pessoa que chega com sintomas e você não saber ainda, não ter esse conhecimento, né, sobre forma de atuação dessas novas substâncias. Parabéns, Zé Luiz, parabéns, Héctor, muito obrigada. E obrigada também ao Congresso por me convidar e convidar os meus amigos para estarem aqui hoje. Um abraço. Obrigado, Ana. Obrigado. Tchau. Por nada. Tchau, gente. Tchau, tchau.